Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de lentes esféricas, né? Lentes esféricas delgadas, então são lentes finas, né? Então, quando eu falo, né, lente delgada, quer dizer que a espessura dela é muito menor do que esse comprimento que você tem aqui. E todas essas vão entrar, né, nessa classificação. E aí você pode ter, ou você tem, dois grupos, né? Aquelas que vão apresentar bordos finos e bordos grossos, tá? Então esse tipo aqui vai ser chamado de biconvexa, porque essa superfície e essa outra são superfícies convexas. Aqui vai ser plano convexo e aqui côncavo convexa, tá? Aqui você vai ter as lentes que vão ser lentes côncavas, né? Então, aqui você vai ter duas superfícies côncavas, uma plano côncava e aqui a convexo côncava. Bem, qual que é a regrinha para a nomenclatura da lente, né? Você primeiro vai falar o nome da superfície que possui maior raio e depois daquela que tem um menor raio, tá? Então, se você reparar, né? O que acontece aqui? O plano é considerado como se tivesse um raio infinito, portanto, plano convexa, e aqui plano côncava. Tá? Agora, nessa outra, então você tem aqui a superfície que é a superfície convexa, que é aquela que tem menor raio. Né? E aqui a côncava que possui maior raio. Então aqui vai ser côncava convexa. E aqui inverte. Tá? Quando o meio envolvente é o ar, e aqui você tem vidro ou então um plástico, um polímero, né? Então aí você vai ter que essa lente vai ser uma lente convergente, né? E aqui você vai ter lentes que são divergentes. Contudo, se o material da lente tiver um índice de refração menor que o do meio, então essas serão lentes divergentes e essas serão lentes convergentes. Só que o caso mais comum é aqui ser lente convergente e aqui ser lente divergente, tá? Tanto é que a representação da lente convergente, né, é você colocar aqui uma setinha com a pontinha para cima, enquanto que da lente divergente é o contrário. Tá? Então, vamos falar agora das propriedades, né, os raios notáveis. Tá? Então, primeira propriedade, né? Antes disso, né, você tem aqui os focos da lente, aqui você tem outros dois pontos que são chamados de antiprincipal. Então, essa é a distância focal da lente, e aqui, né, o antiprincipal está duas vezes a distância focal. Tá? O raio de luz que vem paralelo ao eixo óptico da lente, ao eixo principal, né, ele vai passar pela lente e vai ser refratado passando pelo outro foco. Tá? E aí você poderia até inverter, né? Aquele que passa pelo foco vai sair paralelo. Tá? Aquele raio de luz que passa pelo centro óptico, né, ele não sofre desvio. E sempre imaginando que eu estou falando aqui para uma luz monocromática. Né? Aquele outro o raio de luz que passa pelo antiprincipal vai ser refratado e vai passar pelo outro antiprincipal. E aqui você tem duas propriedades que nem sempre o pessoal vê, né? Que é aquele raio de luz que é paralelo, né, a um eixo secundário, né, ele vai passar depois por um foco secundário. Então aqui você tem, né, passando pelo foco, o que a gente chama de plano focal. Né? Então você tem o foco principal e todos os outros secundários aqui. Bem, se você inverter, né, esse princípio, o raio de luz que passa por um foco secundário vai sair paralelo a um eixo secundário. Tá? Bem, com isso aqui você consegue começar a construir as imagens, né, que você vai ter numa lente. Mas vamos enunciar as mesmas regras, né, as mesmas propriedades, mas agora para uma lente divergente. Então vamos lá. O raio de luz que vem paralelo a esse eixo óptico da lente, ele vai sair e o prolongamento dele vai passar pelo foco. Tá? Aquele que incide e passaria pelo foco principal, né, ele vai sair paralelo. Né? E aqui você tem a distância focal. O raio de luz que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Aquele que passaria pelo antiprincipal sai e o prolongamento dele passa, né, pelo outro antiprincipal. O raio de luz que vem paralelo a um eixo secundário, né, ele vai ser refratado e o prolongamento dele passa pelo foco secundário. E, né, passando aqui, né, usando o princípio da reversibilidade dos raios de luz,
o raio de luz que passaria por um foco secundário vai ser refratado e vai sair paralelo a um eixo secundário. Tá? Pelo menos essas 4 primeiras você tem que saber, tá? Assim como as 4 anteriores aqui, ó. Tá bom? Essa do foco secundário, nem todo mundo domina e nem sempre é preciso para estar resolvendo a maioria dos exercícios, né? Aqui você tem um quadro geral das propriedades, né? Então, dando nome inclusive para os pontos. F é é o foco principal objeto, F' foco principal imagem e assim por diante. Tá? Então, isso aqui eu acho que vale a pena você, na hora que for estudar, refazer esses desenhos, cada um deles, né, para poder memorizar. Porque isso é importante para que você possa passar para a próxima parte, que é desenhar a imagem, né, dado um objeto, de acordo com a sua posição. Tá bom? Eu vou tirar aqui a câmera para que você possa ver o quadro todo. Tá? Então, veja só, você tem aqui um objeto, né? Um ponto, objeto é um ponto real, a gente só vai tratar casos, né, de ponto objeto real, e aqui você tem um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, e ele vai ser refratado passando pelo foco aqui desse outro lado, né? E aqui você pega um raio de luz que passa pelo centro óptico da lente, e ele não sofre desvio. Então, para esse ponto objeto real, vai ser conjugado um ponto imagem real. Essa imagem ser real quer dizer que você poderia colocar aqui um anteparo e projetar a imagem desse objeto. Tá? Então, nesse caso que você tem do objeto colocado antes do anteprincipal, você vai ter uma imagem que vai ser real. Como ela é real, ela é invertida, né? E nesse caso vai ser menor que o objeto. Tá? Próxima construção. Você vai colocar o objeto em cima do anteprincipal, vai pegar os mesmos 2 raios e vai obter uma imagem, que vai ser real, invertida e igual em tamanho, né? E aí vamos continuar aproximando o objeto da lente, né? Então o próximo passo é colocar ela aqui, pegando os mesmos 2 raios, aquele que vem paralelo e passa pelo foco, aquele que passa pelo centro óptico, vai conjugar a imagem, né, antes do anteprincipal. Então, nesse caso, a imagem ela é real, ela é invertida e é maior em tamanho que o objeto. Tá? Bem, quando você alcança o foco, então agora vai mudar. Você vai ter que esse raio de luz é paralelo a esse outro e, portanto, os dois vão se encontrar no infinito. Né? Então agora você vai ter, né, uma imagem que é chamada de imagem própria, né? Porque aqui é um pincel cônico cilíndrico de luz emergente. Né? Então é um ponto imagem impróprio. Bem, ainda aproximando o objeto da lente, você vai ter esse caso, né, em que você vai colocar aqui o objeto entre o foco e o centro óptico. Então, o raio de luz que vem paralelo sai passando pelo foco, aquele que passa pelo centro óptico segue em frente. E para quem está aqui olhando, parece que a luz saiu daqui de trás. Então, você vai ter uma imagem que vai ser direita, né? Se a direita ela é virtual, como você pode ver aqui, né? E é virtual por quê? Porque ele é o vértice de um pincel de luz emergente, né, cônico divergente. Então isso é um ponto imagem virtual, tá? E a imagem então ela é maior, né, direita e virtual, tá? Então recomendo que você faça cada uma dessas construções, tá bom? E agora, né, você vai ter aqui o caso da lente divergente. Né? Então você vai colocar aqui o objeto, aí é caso único. Né? O raio que vem paralelo ao eixo óptico da lente, tá? Ele vai sair e o prolongamento dele passa pelo foco. Aquele que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Para quem está olhando, parece que a luz saiu desse ponto. Então esse ponto objeto real vai conjugar aqui um ponto imagem virtual. Virtual por quê? Porque esse pincel é um pincel cônico divergente de luz emergente. Então aqui é um ponto imagem virtual. Essas classificações de ponto objeto e ponto imagem estão lá, né, naquela primeira aula que nós tivemos sobre os princípios da ótica geométrica. Tá bom? Então, ó, imagem virtual, direita e menor. Bem, agora,
Para você fazer o estudo analítico, então quer dizer o que estudo analítico? Trabalhar com as equações. Então nós vamos ter, primeiro, uma definição do que vem a ser a vergência ou a convergência da lente. Então isso mostra o quê? Mostra qual é a capacidade da lente de fazer convergir, né, o raio de luz. E ela é igual a quê? 1 sobre f. Tá? Então, 1 sobre f vai dar a convergência. Qual que é a unidade disso? Bem, distância focal você mede em metro, 1 sobre o metro vai dar metro elevado a menos 1. E isso é chamado dioptria, tá? E é representado por DI, tá bom? Isso é a unidade que normalmente o pessoal coloca na linguagem popular, né? O grau, né? Então o cara fala, quantos graus tem o seu óculos? Na verdade, se você for colocar a linguagem de uma forma adequada, você devia perguntar quantas dioptrias, né, tem a lente do seu óculos, tá? Então isso é aquilo que normalmente na linguagem comum o pessoal chama de grau. Na verdade não é grau, é dioptria, tá bom? E ao lado você encontra a fórmula dos fabricantes de lentes, né, chamada equação de Rayleigh. Né? Então, o que é isso? Veja, a gente está falando de lentes, né, delgadas, lentes esféricas. Então, a superfície é esférica e aí, né, você tem aí uma previsão matemática de qual vai ser a convergência da sua lente em função do índice de refração da lente, do meio que você vai utilizar e dos raios da superfície. Lembrando que se a face é uma face convexa, o raio é positivo, se ela é côncava, o raio é negativo. Tá? Então aí você consegue projetar a sua lente, né, de acordo. E também imaginando que a gente está tratando de um caso simplificado, né? A gente está estudando aqui, essa lente que a gente está falando aqui vai servir para você corrigir tanto a miopia como a hipermetropia, né? Mas astigmatismo é um outro tipo de lente, não é esférica. É o que se chama de lente cilíndrica, é uma outra conversa, né? Então, nós temos aqui uma equação que serve para você corrigir o quê? Tanto miopia como hipermetropia. E aí, deixa eu voltar lá no nosso começo. Então, né, o que acontece aqui? Você vai ter essas lentes poderiam corrigir a hipermetropia e essas outras corrigir a hipermetropia, né? Só que o que acontece é que ia ser estranho você ter lentes desse tipo sendo utilizadas em óculos, né? Então, normalmente o que se usa são essas duas últimas, né? Por exemplo, eu tenho miopia e a lente que eu estou usando é desse tipo que você está vendo aqui embaixo. Né? Fosse uma lente como essa bicôncava, ia ser um negócio meio estranho utilizar um óculos assim, mas iria funcionar do mesmo jeito. Né? Bem, passando agora a tratar, né, da equação dos pontos conjugados. Então veja, essa equação acho que você deve estar lembrado já, né, da aula que a gente viu de espelho esférico, é a mesma equação. O que vai mudar é o referencial de Gauss, né, na hora que nós temos aqui uma lente, não um espelho. Né? Então você vai ter a equação dos pontos conjugados e a equação do aumento linear transversal, que as duas são iguais, só que agora quando a gente está trabalhando com lente, né, o que acontece com o referencial de Gauss? Né? Ele foi modificado. Então você vai ter dois eixos, né, sendo que dois eixos para a abscissa, um para o objeto e outro para a imagem. Né? E aí você vai ter essa convenção de sinais. Né? Objeto ou imagem real, abscissa positiva. Objeto ou imagem virtual, abscissa negativa. Lente convergente com foco, distância focal positiva. Lente divergente com distância focal negativa. Tá? E aí aqui está o nosso sistema de eixos. Então veja, normalmente, né, no curso de matemática você não trabalha dessa forma, com dois eixos aqui para a abscissa no eixo X. Então, veja, esse eixo verde que eu estou desenhando aqui seria para o objeto, esse vermelho para a imagem. Né? Onde está orientado, né, esse eixo dos objetos? Contra a luz incidente. Então você vê que ela vem chegando aqui na lente, eu orientei o eixo, né, dos objetos contrário. E o eixo das imagens? Contrário ao eixo dos objetos. Tá? Então, dessa forma, você pode utilizar, né, as equações que a gente acabou de ver. Tá? Só que é preciso, na hora que aparece um exercício, você desenhar
o sisteminha, né, para poder utilizar corretamente a convenção que a gente está falando, tá bom? Então veja, ó, aqui para lente divergente também é o mesmo esquema, né? Só que aí você vai ter uma imagem que vai ser uma imagem virtual e ela vai estar colocada na parte negativa do eixo. E a distância focal é negativa também. Então, ó, comparando, né, lente convergente e lente divergente, tá? Então, volto a insistir, é importante que você faça todos esses desenhos em casa. Pega uma folha de papel, pega lápis, pega uma reguinha e desenha, porque é assim que você aprende essa parte da matéria. Não adianta ficar vendo só, né, na tela como é que está isso aqui. Você tem que manusear para conseguir, né, assimilar esse conteúdo. Bem, vamos lá. Primeiro exercício da Unicamp, né? Então você tem aqui, olha, um sistema de lentes produz uma imagem real de um objeto conforme a figura a seguir. Calcule a distância focal e localize a posição da lente delgada que produz o mesmo efeito. Então, ele falou que é um sistema, né? E deu aqui o objeto e imagem. Então, como que a gente faz isso? Tá? Então, vamos primeiro trabalhar a parte de desenho, né? Você vai ter aqui o esqueminha que ele forneceu para você, né? E você vai ligar, né, a ponta aqui do objeto a essa imagem, porque eles estão relacionados. E aí você pode colocar que o raio de luz que vem e passa pelo centro óptico da lente, ele não sofre desvio. Então, se aqui está o centro óptico da lente, você já tem aqui a posição da lente. Tá? Próximo passo, aquele raio de luz que passa pelo foco vai sair paralelo. Então, você puxa uma linha paralela aqui, tendo esse ponto, liga lá, aqui você achou o foco. Tá? Tá feito. Né? Bem, então você tem aqui a distância focal. Tá? Bem, agora, vamos lá. Segundo exercício, esse da Unesp. Um objeto com 8 centímetros de altura está a 15 centímetros de uma lente convergente, né, de 5 centímetros de distância focal. Uma lente divergente de distância focal menos 4 centímetros é colocada do outro lado da lente convergente, e a 5 centímetros. Então, determine a posição e a altura da imagem final. Então, esse caso é um caso de associação de lentes, né? Você tem duas, uma convergente com distância focal 5, uma divergente com distância focal menos 4. Tá? E aí, vamos representar a situação. Então, primeiro, lente convergente, objeto colocado a 15 centímetros, a outra lente está colocada, né, aqui mais atrás, mas a gente não está utilizando ela. E para essa primeira lente, né, você tem aqui o objeto a 15 centímetros, você usa a equação dos pontos conjugados e encontra que a posição da imagem vai estar onde? Vai estar aqui em 7,5, né? Então você achou a posição da imagem. E só lembrando, se o eixo, né, dos objetos é esse, o eixo da imagem é para o outro lado. Então aqui você tem o objeto, P igual a 15, agora P' igual a 7,5, quer dizer que é para o outro lado. Então está aqui a imagem. Pegando a equação do aumento linear transversal, fazendo tamanho da imagem por tamanho do objeto é igual a menos P' sobre P, tendo o valor do P' e tendo o valor do P e o tamanho do objeto, que é 8, você vê que o tamanho da imagem vai ser menos 4. O que quer dizer esse menos? Quer dizer que a imagem é uma imagem invertida, e se ela é invertida, portanto, ela é real, né? E o 4 é o tamanho dela. Então, o objeto tinha 8 centímetros, a imagem tem 4, quer dizer que o aumento, né, é de meio, quer dizer, diminuiu pela metade. Na verdade, é menos meio, né, porque além de diminuir, inverteu. Né? Então, resolvemos a primeira lente. Agora a gente vai passar para a segunda. Então, ó, colocando aqui agora a segunda, pode esquecer a primeira. Essa imagem que a primeira gerou, agora vai ser o objeto da segunda. Né? Então, né, você tem um objeto colocado aqui. Né? O eixo está orientado lá, aqui é o zero. Então, esse objeto é um objeto virtual. Então, P vai ser menos 2,5. 2,5, por quê? A lente estava colocada a 5 centímetros de distância da primeira. Tendo P igual a menos 2,5, tendo a distância focal que é de menos 4, você acha a posição P', que vai ser de 20 sobre 3.
Então, como você tem o eixo orientado para cá, aqui é o zero, né? Então quer dizer que a imagem está aqui. Para calcular o tamanho, pegando de novo a equação do aumento linear, né? Tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual a menos P' sobre P. Então vai ficar menos 20 terços dividido por 5 meios e o tamanho da imagem é menos 4. E aí você vai ver que essa imagem que você vai obter vai ser de menos 32 terços. Né? E você resolveu aqui o tamanho da imagem. O menos é só que ela era invertida em relação àquele outro. Tá? Então, está feito. Vamos passar agora para o próximo. E essa imagem ela é direita em relação a esse aqui, mas ela é invertida em relação da origem. Né? Daí o sinalzinho de menos. Tá? Terceiro exercício. Uma vela ela é colocada a 50 centímetros de uma lente perpendicular ao seu eixo principal. A imagem obtida é invertida, né, e do mesmo tamanho. Então, veja só, se a imagem ela é invertida, né, e do mesmo tamanho, né, então está dizendo aqui o seguinte, ó, imagem invertida é uma imagem real, né? Então, que caso que é esse? Você já acabou de ver os casos lá, né? Quer dizer, isso quer dizer que a lente é uma lente convergente, né? E que o caso que você tem, né, é esse aqui, ó, objeto e imagem de mesmo tamanho, né? Como ele falou, vamos lá, que a distância, né, ele quer saber qual é a distância focal e ela foi colocada a 50 centímetros. Então ela foi colocada aqui, isso são 50 centímetros e o foco está colocado no meio. Então a distância focal é de 25. Tá? Por isso que a gente estuda essa construção geométrica justamente para ajudar na hora de resolver exercícios como esse. Tá? Então volto a insistir, façam todas as construções que você tem ali. Tá bom? Pega lá o lápis, a régua e desenha tudo de novo. Quarto exercício, né, da equação de Rayleigh, né, equação dos fabricantes, uma lente delgada convergente do índice de refração igual a 1,52 tem distância focal de 40 centímetros quando imersa no ar. Né? Encontre a sua distância focal quando ela estiver imersa num fluido que tem índice de refração de 1,31. Então, nesse caso, né, vamos pegar a equação dos fabricantes, tem aqui a distância focal, tem o índice de refração, então você vai encontrar quanto vale, né, essa parcela aqui, ó, esse fator aqui desse produto, tá bom? Então achamos 4,8. E aí vamos aplicar esse valor, né, quando você muda de meio. Então antes a gente usou que o índice do meio era 1, agora passou a ser 1,31. Tá? Então veja, você tem agora quanto vale essa parcela, né, que é 4,8, né, que você vai substituir, mudou o índice de refração, e aí você calcula qual é o novo, né, a nova distância focal. Tá? Então passou de 0,4, né, para 1,3. Né? Por quê? Porque mudou de meio. Né? E perceba que essa convergência não depende somente, né, dos índices de refração, depende também da geometria da sua lente. Né? Então isso quer dizer o quê? Que se eu pegar e mergulhar com esse óculos, ele não vai me servir. Né? Por quê? Porque ele foi projetado para funcionar no ar. Se eu estiver dentro d'água, né, a convergência das lentes vai ser outra. Tá certo? Quando a pessoa vai fazer um mergulho, né, ela tem que tem como fazer isso, colocar uma lente na máscara de mergulho, uma lente própria, que vai levar em consideração tanto que do lado de fora é água, como do lado de dentro é ar. Né? Só que aí o perfil da lente é outro. Normalmente eles vão pegar o plano côncavo ou o plano convexa. Sugiro, então, para você estudar esse ponto. Primeiro, se você tiver o livro do segundo ano, que você dê uma lida no capítulo de lentes. Depois, pega lá um impresso, tem o resumo, anota as equações, refaz os desenhos, né, para que você possa estar memorizando as propriedades e as construções. E essas construções são importantes na hora que você vai fazer o exercício, ainda que no exercício não peça o desenho, que só peça as equações. Tá? Por fim, refaça os exercícios que eu acabei de resolver, né? E aí depois você vai para a última parte, que é fazer os exercícios propostos. Tá bom? Bom estudo e até o próximo encontro.